fizeste no passado, tu farás outra vez. Nem correntes, montes ou barreiras te impedirão, pois tens todo o poder. Os mortos vivem e os que estão perdidos serão restaurados. Tens todo o poder. Na escuridão faz tua luz brilhar. A paz do Senhor. Amém? Sauda a gloriosa igreja do Senhor. Amém. Irmão, vamos nos colocar de pé. Nós dirigimos uma oração ao nosso Criador. Feche seus olhos. Senhor Jesus, aqui diante da Tua presença nós estamos aqui agradecidos ao Senhor por mais um dia que o Senhor concedeu a nós, de nós estarmos aqui nessa terra dos viventes. Muito obrigado, Senhor. E quero assim lhe pedir que o Senhor, neste momento, venha sobre este local, porque nós lhe convidamos, porque Tu és o Senhor de nossas vidas, e não tem como nós fazermos um culto se o Senhor não estiver presente. E nós queremos Te adorar. Nós queremos, ó Deus, entregar o nosso ser, a nossa vida a Ti, Pai. Queremos dar o nosso melhor. E assim eu quero lhe agradecer, porque o Senhor deu a cada um a chance, mais uma chance nesse dia, de poder estar na Tua casa para Te adorar e também para aprender de Ti e fazer o Teu nome conhecido. Senhor, que a Tua bênção repouse sobre cada um. Aqueles que estão também nos lares, Pai, estão a assistir-nos pela TV, Senhor. Quero lhe pedir que o Senhor esteja derramando das Tuas bênçãos sobre elas, para que elas também venham a ter um encontro pessoal contigo, ou um encontro marcante, onde só o Senhor venha reinar e dominar, em nome de Jesus. Senhor, na Tua autoridade também eu quero repreender todo o mal, todo levante de Satanás e os seus demônios contra a Tua igreja, contra nossas vidas, contra aqueles que estão da nossa família. Eu quero Te repreender, demônios, em nome de Jesus, proibir a Tua ação, proibir aquilo que você tem causado, as Tuas armadilhas. Eu Te repreendo em nome de Jesus. Solta as vidas, solta os corações, solta as mentes, em nome de Jesus Cristo. Eu quebro a Tua força, eu tiro a Tua força, que você venha ser agora derrotado pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Pega as tuas trouxas, pega as tuas imundícias e saia. Pega as tuas enfermidades, saia em nome de Jesus Cristo. Pai, porque a Tua palavra diz que aonde o Senhor está, o mal tem que sair. E assim nós cremos que Tu és o Deus eterno, o Deus todo-poderoso, o Deus que manifesta a bênção, o Deus que traz curas, o Deus que restaura, o Deus que levanta. O Senhor é um Deus de poder. E assim nós cremos, Pai. E em nome de Jesus, obrigado por este momento. Amém. Amém? Pode se sentar, irmãos. Vou só ler um trechinho aqui. Tem alguém? Não tem, né, Luciano? No computador? Mas não tem. Pode deixar eu leio aqui mesmo, os casos. Deuteronômio. Pode falar? Capítulo 9, versículo 7. Eu acho que eu errei. Desculpa, é capítulo 7, tá? Capítulo 7, versículo 9. É 7 e 9. Ali está 1.
Não, não vai? Não está aceitando? Ah, aceitou. Ok. Lembre que o Senhor, o nosso Deus, é o único Deus. Ele é fiel e mantém a sua aliança. Ele continua a amar por 1000 gerações aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Só essa parte. Aqui o que me chamou minha atenção, agora à tarde, é a questão de aliança. O Senhor é um Deus de aliança. O Senhor ama, gosta, quando nós fazemos aliança e obedecemos e cumprimos. Porque também Ele fala que quando nós fazemos aliança e não cumprimos, Ele não se agrada. E Ele fala que Ele não se agrada de tolos. É uma palavra meio pesada, mas Ele fala dessa maneira. Mas Ele gosta que nós façamos aliança com Ele, porque quando nós fazemos aliança, nós estamos contando que Ele vai ser um parceiro de aliança. E Deus, como um parceiro de aliança, Ele é fiel, como está falando ali, Ele é fiel e Ele vai nos ajudar a cumprir a aliança. Se eu fizer aliança com pessoas também, Ele vai me ajudar a cumprir a aliança, porque Ele vai me dar capacidade, vai me dar saúde para poder resolver, para poder cumprir uma aliança que eu fiz entre os homens. E Ele, como parceiro de aliança, Ele quer estar conosco todos os momentos. E o interessante é que, como parceiro de aliança, aquilo que é meu se torna dele. E aquilo que é dele se torna meu. Então é interessante nós termos uma aliança com o Senhor. Porque quando nós temos essa aliança, eu posso contar com Ele. Eu posso esperar nele. Eu posso confiar, porque Ele é fiel. E a aliança dele, Ele deixa por 1000 gerações sendo fiel a elas. E a Bíblia está cheia de aliança com o homem. Deus fez muitas alianças com o homem. E só umas delas, posso falar aqui, Ele fez uma aliança com Noé. E nessa aliança Ele falou que não destruiria mais o mundo com água. Tanto é que Ele deixou até um sinal nas nuvens, que é o arco-íris, para estar se lembrando que não vai destruir mais a terra com água. Fez uma aliança com Abraão, questão da marca na carne, a circuncisão. Fez aliança na Palestina, ou melhor, desculpa, antes, no Monte Sinai, Ele fez aliança também com o povo, trazendo os mandamentos escritos nas tábuas de pedra. Depois teve aliança com Moisés, aliança com Josué, e assim foi. E os homens sempre quebrando. E Jesus, Ele veio cumprindo uma profecia que foi falado que Ele seria a nova e eterna aliança. Então Jesus, Ele como homem, Ele veio, cumpriu todos os princípios, tudo que era exigido Ele cumpriu, não pecando. E antes dele morrer, Ele, entre os discípulos, Ele falou: eu sou a nova e eterna aliança. Jesus se tornou a aliança eterna. Amém? E aquele que se aproxima de Deus através de Jesus Cristo, fazendo essa aliança com Jesus, entregando a vida para Jesus, pode ter certeza, irmãos, que Deus, Ele vai te abençoar muito. Deus vai te proteger, vai cuidar. Deus vai estar presente contigo na horas difíceis, na horas de tribulações, na horas boas, Ele vai estar junto, porque Ele é fiel.
E Jesus, como parceiro de aliança, Ele vai poder abrir a janela dos céus para nós. Ele poderá se aproximar de nós, mas para isso eu preciso ter essa aliança com Ele. E você já tem essa aliança com Jesus Cristo? Ontem, o pastor o pastor tem falado muito sobre testemunhos, para nós estarmos testemunhando. E eu vou aproveitar esse momento para testemunhar também um momento que aconteceu com um amigo meu. Ontem eu tenho um amigo que passou no meu serviço, na loja, e ele estava meio triste a respeito do filho dele, que tinha feito uma cirurgia, está em processo ainda de recuperação. E ele estava muito triste. E eu comecei a falar com ele. Comecei a dar uma direção e comecei a falar sobre a aliança. Aí eu falei assim, olha, se você continuar carregando esse fardo, você vai se quebrar. E Jesus falou para nós lançarmos sobre ele, entregar para ele o fardo, o peso que está sobre nós. E se você fizer uma aliança com Jesus, você pode falar para ele, Jesus, o meu filho, antes de ser meu, ele é teu, como parceiro de aliança. Eu não estou conseguindo lidar com essa situação. Então eu coloco ele nas tuas mãos para que o Senhor entre na vida dele, na minha vida, porque está difícil assim. E eu conversei bastante com ele sobre isso aí, contei algum testemunho e também enviei um testemunho para ele, pelo celular, WhatsApp. E falei, olha, na tua casa, você mora sozinho, converse com Jesus lá. Faz uma aliança com ele. Ele foi para casa, assim, meio desorientado, né? Hoje à tarde ele passou lá no meu serviço, testemunhando que ele chegou ontem, ou melhor, chegou na casa, não conseguia dormir. E assim, ele lembrou daquele testemunho que eu tinha enviado pelo WhatsApp, ele foi assistir o testemunho. E ele assistiu o testemunho ali, ou melhor, ouviu o testemunho, e disse que ali ele ficou muito impactado com aquilo, e acabou ajoelhando e foi conversar com Jesus. Diz que aquilo que eu tinha falado para ele, ele começou a falar com Jesus, ele ficou uns 40 minutos chorando. Diz que chorou, mas chorou muito. E ele chorando, arrepiava, disse que... E ele ali falou, Jesus, eu quero entregar a minha vida para o Senhor, porque também eu não consigo ser um pai bom. Eu quero entregar meu filho para ti, para que o Senhor venha cuidar dele, porque está difícil para mim. Diz que ele ficou uns 40 minutos conversando com Jesus, chorando. Diz que ele terminou ali, parecia que ele estava leve, mudou o ambiente, deitou e dormiu. Sentiu uma paz muito grande. E eu tinha falado para ele sobre aliança. Então nós precisamos ter uma aliança com Jesus Cristo. E essa aliança é quando nós entregamos nossa vida, falamos para Ele que nós somos incapacitados, que nós pecamos, que nós somos pecadores, reconhecendo, né, a nossa pequenez, e falar, Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. E a partir de hoje, eu vou me esforçar para fazer a Tua vontade. Eu não quero viver como eu vivia no passado. E assim nós podemos falar, Jesus, escreve uma nova história para mim. Então você que está aqui ou que está assistindo, faça uma aliança com Jesus e deixe Ele ser o teu Salvador. Uma observação, não somente Salvador, mas também Senhor, dono. Faça a vontade dEle. E assim você vai ser parceiro de aliança e Ele vai poder andar com você. Ele vai enviar o Espírito Santo e a palavra dEle, os mandamentos dEle vai ser escrito nas tábuas de carne do teu coração, para que você não esqueça das palavras e comece a andar no dia a dia. A hora que você for confrontado com o pecado à tua frente,
você vai lembrar da palavra no teu coração, dos mandamentos. Você vai falar assim, não, isso não é para mim. Eu vou entristecer a Jesus, eu vou trazer maldição para mim, eu não quero isso. E aí você vai ter decisões para tomar, dizendo não para o pecado. Amém? Então, faça aliança com Jesus. E essa noite nós estamos aqui. Eu peço para que vocês se coloquem de pé, por favor, para nós estarmos cantando uma canção de adoração ao Senhor. E nesse momento, se você tiver alguma dúvida no teu coração, fala para Jesus. Entregue a tua vida para Jesus. Entregue os teus problemas, porque Ele, Jesus Cristo, Ele pode resolver. O que é impossível para o homem, é possível para Ele. Amém? Vamos adorar o Senhor porque Ele merece. Amém? Louvado seja o Senhor. Ele é digno de ser adorado, digno de toda adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados. Eu nunca o preço lá na
os meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente, totalmente tão maravilhoso. Eu nunca Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Aleluia. Jesus. É impossível não sentir a tua presença, Jesus. É impossível não sentir o teu toque. Precisamos de ti, Senhor. Somos dependentes de ti. Precisamos te conhecer melhor, Jesus. Aleluia. Na presença do Senhor é a plenitude, a alegria. Até choramos, mas não é de tristeza. Aleluia. 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 Alguém quer testemunhar, irmãos? Algum testemunho? Um de cada vez. Não vamos tumultuar. Amém? Nenhum testemunho? Mas prepara um testemunho para domingo. Pede para o Senhor: Senhor, conceda algo para que eu venha testemunhar. Quanto mais eu testemunhar, mais o Senhor vai fazendo, vai concedendo. Amém? Irmãos, também, como falei, como parceiro de aliança, Ele sendo não somente Salvador de nossas vidas, nos salvando do pecado, mas também ser o nosso Senhor. Então aquilo que é meu, eu entrego para Ele. E aquilo que é dele, Ele vai entregar para nós. Então essa é uma oportunidade, irmãos, de você também ofertar, dizimar, aquilo que você sentir no teu coração. Não seja com peso, com tristeza, sem crítica, mas faça com alegria. E você, como de costume, oferte ao Senhor, deposite. E converse com Ele, peça bênção, peça dinheiro para Ele. Interessante que Jesus, ele estava do lado do gasofilácio, e ele ouvia quando os fariseus, os religiosos colocavam o dinheiro, e ele ouvia o barulho das moedas caindo. De repente ele ouviu um barulho de uma moeda só caindo, quando uma viúva colocou. Ali ele viu que aquela mulher estava depositando o que ela tinha, tudo. Ela só tinha aquela moeda. E às vezes você pode falar, é pouco. Mas o Senhor não está interessado no teu dinheiro. Ele está interessado no teu coração, na tua entrega, na tua renúncia. Falar assim, Senhor, o Senhor é mais importante do que o meu dinheiro, do que o meu recurso.
eu estou depositando na tua casa. Que o Senhor multiplique. E assim pode saber que o Senhor também, como parceiro de aliança, Ele vai poder entrar nas tuas finanças e mudar a história, mudar o cativeiro. Amém? Tenha liberdade, irmãos. Pode trazer, aquele que sentiu, pode colocar. E não esqueça, peça para o Senhor. Peça para Ele que Ele está ouvindo. E Ele pode estar aqui do lado ouvindo, assim como Ele estava do lado do gasofilaço, ouvindo, vendo as pessoas ofertando, Ele estava do lado, gente. Então Ele se importa com aquilo que nós estamos fazendo de melhor para Ele. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, que assim cada irmão está depositando na tua casa. Quero lhe pedir que o Senhor entre com provisão na vida de cada um, nos seus lares, nos seus familiares, Pai. Pai, que portais sejam abertos, Pai. Que as bênçãos dos céus venham a ser derramado nesse mundo físico sobre a vida de meus irmãos. Em nome de Jesus, Pai. Pai, aqueles que têm problemas com justiça, documentos, Pai, que estão amarrados, e eu ordeno em nome de Jesus que o inimigo solta e que a tua bênção, Pai, venha trazer aquilo que o Senhor tem a trazer para as pessoas. Em nome de Jesus. Abençoe, prospere, multiplique. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, temos 2 visitantes ali, mas já conhecemos o irmãozinho de outras vezes. Olha, o Patrick, né? Como um ato profético, para que Deus, o Senhor entre na vida de vocês, na parte de finanças. O Senhor deu uma direção para uma profeta ali. Se possível, vocês puderem vir aqui, coloque a mão. Só coloque a mão e peça para o Senhor, tá? Se for possível. Pode chegar aqui. Isso, vem com ela, Patrick, fazendo um favor. Aí você coloca a mão e fala: Jesus, peça aquilo que vocês estão precisando, tá bom? Senhor Jesus, assim nós estamos aqui, Pai, fazendo este ato, pedindo que o Senhor esteja entrando nessa família, Pai. Trazendo respostas a eles, Pai. Trazendo soluções, Pai. Nas áreas que eles estão precisando, Senhor. Entre com a tua provisão, entre com a tua cura. Entre com a tua transformação. Jesus, tu és o Deus do sobrenatural. O Deus do impossível. Operando o Senhor, Pai, quem impedirá? O Senhor é Deus do sobrenatural, Pai. Nós cremos num Deus de milagre, Deus. Nós cremos que tu és o Senhor da vida. Nós cremos que o Senhor transforma. Cremos que o Senhor liberta. E assim nós estamos colocando diante do Senhor esta família aqui representada, pedindo a tua bênção sobre eles, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos chamar nosso irmão, o pastor Edmar, que o Senhor já preparou, já trouxe uma palavra ao coração deste servo, e que assim ele possa transmitir na igreja. Amém? Deus abençoe e vamos continuar nosso culto. Amém? Amém. Glória a Deus. Cada vez mais, né? O Espírito Santo confirma. Isso que o pastor Dorival trouxe a mensagem aqui de fazermos aliança, entregarmos nossa vida a Ele, é o Espírito Santo confirmando. Terça-feira lá em Abateá, no culto lá, o pastor Trovati trouxe um ato profético, né, da gente entregar nossa vida, entregar o volante da nossa vida nas mãos do Senhor, para que Ele dirija. Aí hoje o pastor Dorival também vem falar de nós entregarmos, né, fazermos
uma aliança com o Senhor. E como eu já disse em alguns outros cultos, ultimamente a gente não tem tempo de preparar uma palavra. A vida é tão corrida, até hoje comentei com a Raqueline, parece que ontem foi sexta-feira, amanhã já é sexta-feira de novo. A gente está voando, não tem... O dia começa e já termina assim, que não tem tempo, a gente não tem tempo para nada. E ontem a Raquel me mandou mensagem, né? Se eu podia estar ministrando hoje. Falei, amém. É o Espírito Santo que vai falar, né? Não é eu. Só vai usar a gente, né? Aí, na hora do almoço hoje, eu falei, agora na hora do almoço eu vou preparar uma palavra. Comecei, mas não terminei. Aí era 5 horas da tarde, a hora que eu fecho o meu escritório, eu falei, agora até às 6 eu tenho. Um cliente saiu 10 para 6 no meu escritório. Mas, glória a Deus. Mas mesmo assim, o Espírito Santo me deu um começo na hora do almoço e depois nesses 10, 15 minutos até às 6 horas, para já sair correndo para ir tomar banho, né, que a gente tem estrada para vir ainda. Mas o Espírito Santo já me tocou, papai, me deu uma palavra assim em segundos e é tudo confirmando de terça e a palavra do pastor Dorival. Então, por isso a gente crê que essa palavra de hoje é sim inspirada por Deus. Eu vou ler nós vamos estar lendo 3 passagens da Bíblia, depois vamos dar uma conclusão. Ô, Davi, põe para mim João, capítulo 5, de 1 a 9. Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus foi até Jerusalém. Ali existe um tanque que tem 5 entradas e que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico, este tanque se chama Betesata. Perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos. Esperavam o movimento da água. Porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque, depois disso, sarava de qualquer doença. Entre eles havia um homem que era doente fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: você quer ficar curado? Vocês querem, irmão, serem curados, serem libertos, serem sarados? Ele respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Então Jesus disse: levante-se, pegue a sua cama e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado. Pegou a cama e começou a andar. Isto aconteceu no sábado. Jesus só deu o comando: pegue e ande. E o homem andou. Marcos 4, de 35 a 41. Naquele dia, na tardinha, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele, e outros barcos o acompanharam. De repente começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco, que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco,
com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: Silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Amém? Uma tempestade. Imagina, em alto mar, um barco. O medo que não passaram ali. Podia virar e todos morrerem afogados. Chamaram o mestre, chamaram Jesus. O que ele fez? Deu um comando, como ele fez com aquele aleijado. Deu uma ordem. Tempestade, fica quieto. Vento, fique quieto. No mesmo instante, tudo se acalmou. Lucas 15, 1 a 10. Certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para ouvir. Os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus, dizendo: Este homem se mistura com gente de má fama e toma refeição com eles. Então Jesus contou esta parábola. Se algum de vocês tem 100 ovelhas e perde uma, por acaso não vai procurá-la? Assim, deixa no campo as outras 99 e vai procurar a ovelha perdida até achá-la. Quando a encontra, fica muito contente e volta com ela nos ombros. Chegando à sua casa, chama os amigos e vizinhos e diz: Alegrem-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Pois eu lhes digo que assim também vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados do que por 99 pessoas boas que não precisam se arrepender. Jesus continuou. Até ali, até o... Não, vai continuar até o 10, de 1 a 10. Jesus continuou: se uma mulher que tem 10 moedas de prata perder uma, vai procurá-la, não é? Ela acende uma lâmpada, varre a casa e procura com muito cuidado até achá-la. E quando a encontra, convida as amigas, as vizinhas e diz: Alegrem-se comigo, porque achei a minha moeda perdida. Pois eu digo a vocês que assim também os anjos de Deus se alegrarão por causa de um pecador que se arrepende dos seus pecados. Amém? Jesus se alegra, o céu se alegra quando um pecador volta ao Senhor. Então nós lemos lá que Jesus dá um comando, uma ordem a um aleijado. Ele fica curado na hora. Jesus cura, Jesus liberta. Depois nós lemos que aquele pessoal ali, aquele povo apavorado dentro daquele barco, vendo suas vidas em riscos, clamaram ao Senhor e Ele os livrou. Depois nós vemos que aquele que se volta a Cristo, entrega a vida a Ele, os céus, no céu a festa, os anjos, o Senhor se alegra. Tá. Agora eu vou contar uma historinha. Eu gosto de contar historinha, faz tempo que eu não conto. Havia um jovem de nome Rafael. Ele era cristão, frequentava uma determinada igreja.
Deixa eu ver se eu lembro. Aí, no começo da sua vida cristã, ele era muito alegre, aquele jovem que, nossa, sorria sozinho e louvava pulando. Com o passar do tempo, o pastor reparou que o jovem entristeceu, não dançava no louvor, terminava o culto, abaixava a cabeça e ia embora, triste. E sempre que acabava o culto, o pastor queria saber o que estava acontecendo com esse jovem. Mas, até o pastor descer do altar tal, o jovem já tinha ido embora. Aí um certo dia, o pastor andando de carro, passou em frente à casa desse jovem, ele estava sentado na calçada, cabisbaixo, triste. Ele parou o carro, desceu, sentou ao lado do jovem, do Rafael, e começou a conversar com ele, falar de Jesus. E o jovem começou a confessar que tudo estava dando errado na vida dele. Estava brigado com a namorada, estava com problemas financeiros, tinha sido mandado embora da firma, os pais estavam com problema em casa, muitos e muitos problemas. Então aquilo estava deixando ele triste, perdeu o brilho. Aí o pastor, sem mais saber o que falava para ele, curvou e orou e pediu um discernimento do Espírito Santo. Ficou em silêncio e o Espírito Santo deu uma dica, deu uma luz para o pastor. O pastor levantou: Rafael, vamos dar uma volta no quarteirão comigo? Sim. Só que, espera um pouquinho. Foi lá no carro e tinha uma mochila, daquelas de pôr nas costas, né? Vazia, sem nada. Rafael, só que você vai fazer o seguinte, você vai colocar essa mochila nas tuas costas e nós vamos dar uma volta no quarteirão. Tudo bem. Aí começaram a caminhar, logo já em seguida tinha uma construção e tinha alguns cacos, pedaços de tijolo no chão. Eu falei: Rafael, vou te pedir uma coisa. Pega esses 3 pedaços de tijolo e coloca na tua bolsa. Aí ele pegou, colocou. Andaram mais um pouquinho. Tinha uma senhora também que estava numa reforma da calçada, ela varrendo um resto de areia e um resto de pedra, colocou na sacolinha para jogar fora. Ele: Rafael, pega essas 2 sacolinhas de areia e pedra, coloca na sacola. Pois. Viraram a esquina, no meio do quarteirão tinha uma oficina mecânica. Aí tinha lá uns rolamentos velho, parafuso, uns pedaços de peça lá. Ele falou: Rafael, pega esses ferros aí e coloca na mochila. Rafael pegou e já começou a andar até meio. Andaram mais um pouco. A prefeitura estava cortando, podando umas árvores, tinha uns toquinhos no chão. Ele falou: Rafael, pega esses pedaços de toco e põe na mochila. Pegou e... Aí o joelho já começou... Aí andaram mais um pouco, tinha mais umas cacaiadas lá no chão, ele falou: pega isso aí, põe na mochila. Por fim, ele começou a notar, o pastor começou a notar que o Rafael já estava, andava um pouquinho, puxava aqui, porque estava incomodando, estava pesando. Já começando a escorrer suor daquele peso nas costas, né? Aí deram a volta e chegaram em frente à casa do Rafael. Aí o pastor perguntou: e daí? Está pesado? Falou: tá, está incomodando, está machucando. Agora tira e me dá. Rafael tirou. E agora? Agora sim, aliviou. Então, é isso que acontece com nossas vidas no dia a dia. O problema é que você estava com a tua namorada, você está carregando este peso. O problema da briga dos teus pais, você está carregando este peso. O teu problema de desemprego e financeiro, você está carregando este peso. E aonde que você entristeceu, você esfriou na igreja,
Está deixando de vir nos cultos por causa desse peso. E sabe por quê? Não é por causa de tanto de você. Você está tendo uma influência maligna na tua vida. É assim que o demônio age em nossas vidas. Ele não chega do nada e já... Ele vai aos pouquinhos, colocando problemas na nossa vida e nós vamos pegando. Nós vamos pegando. Chega uma hora que nós estamos carregados, cansados. Ah, vou lá na igreja hoje para ver o Edmar pregar? Ah, não. Não é o Trovati? Ah, vou lá hoje para pregar, para ver a Rosângela pregar? Ah, não vou, não. Vou ver a Carmen pregar? Ah, não. Influências demoníacas na nossa vida e nós não vemos. O demônio coloca cargas nas nossas costas. Ah, mas isso não é demônio, não. Irmãos, eu estou lendo uns livros, é uma área que eu gosto, que é essa área de libertação, cura e libertação. E tem um lá que eu já falei aqui, né, que é uma carta que um demônio, ele fica conversando. É um livro escrito em 1850 e pouco. Eles reescreveram ele agora, editaram novamente. Então naquela época não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, era cartas. Por isso cartas de um demônio a seu aprendiz. E ali ensina, olha, 1850 e pouco foi escrito esse livro. E já falava das influências. E hoje que piorou, como nós estamos sendo influenciados. Muitas vezes hoje, faltou muita gente aqui, não é por causa de preguiça, não é? Pode ser por influências. Você que está em casa, talvez você está sendo influenciado por demônios, por isso não está aqui hoje. E aos pouquinhos, ele está colocando pedras, lixo, ferro velho na tua bolsa, na tua mochila. E com isso você vai desanimando de vir à casa do Senhor. Por isso, nós lemos essas três mensagens. Jesus, ele pode te curar. Jesus, ele pode te libertar. É o único. Quem anda com Jesus, como esses discípulos estavam naquele barco, na hora da tempestade, ele está lá para te livrar. Como a palavra de Deus diz, neste mundo nós vamos passar por aflições, por problemas, ninguém está livre disso. A Bíblia diz, mas se nós temos Ele, se nós somos fiel a Ele, se nós priorizamos as coisas dEle, no momento da tempestade, Ele vai dar um grito, Ele vai dar o comando, Ele vai dar a ordem, e a tempestade vai acabar. Mas aquele que prioriza ficar em casa, aquele que prioriza as coisas do mundo, a igreja depois, infelizmente, irmãos, você pode entrar numa tempestade e não sair. A tua senha pode chegar e no momento que você está na tempestade, você não consegue sair e o diabo te leva. Então, irmãos, por isso eu falei que de terça-feira, né, o ato profético, agora de fazermos a aliança. Nós temos que entregar a nossa mochila na mão do Senhor. Porque a gente não vê. Talvez um probleminha que você está é uma armadilha de Satanás hoje para daqui 1 ano, 2 anos te desviar da igreja. Essa bolsa que está cada dia pesando nas tuas costas, o peso que você está sentindo é um demônio nas suas costas, te levando, te guiando, como eles dizem no centro de Macumba, né? Que nós somos o cavalo. E o demônio está ali, ó, metendo a espora, né? E a gente não vê, irmãos. Então nós temos que nos entregar mais. Porque é Ele que pode nos curar
como curou aquele aleijado. É Ele que pode nos livrar da tempestade. E ainda nós vamos passar por muita tempestade, irmãos. Profetizamos que em nome de Jesus não, mas a Bíblia fala, nós estamos, ninguém sabe o dia de amanhã. Que nem eu, né? Há 2 anos atrás, quando que eu ia esperar que eu ia passar por um câncer, né? Toda a vida tive saúde, nunca dependi de médico para nada. Do nada uma dorzinha na nuca, dali 3 meses não estava aguentando nem levantar da cama de dor. Daqui a pouco tive que passar por 8 horas e meia de cirurgia. Daqui a pouco quimioterapia, cair cabelo, né? E eu passei por uma tempestade, irmãos. Mas de momento nenhum, né? Me entreguei, busquei. Tinha dia que não dava coragem de vir na igreja. Né? Porque a gente teve dia de chegar da quimioterapia, mas tinha que vir. É prioridade. É o único que podia tirar aquela sacola, aquela mochila cheia de cacarélio, né? Das minhas costas, era ele. E ele tirou, aqui estou. Então, irmãos, nunca desanime. Você que está em casa e não veio hoje, procura vir mais. Para a gente que está pregando, é muito mais fácil pregar para pouca gente do que para a multidão. A gente, que nem o pastor fala, a gente é caipira, né? Puxa o R, fala errado, gagueja. E se está cheio de gente, talvez tem professores, né? Tem intelectuais aí, que vai ver muitas falhas da gente. Então pregar para pouca gente é mais fácil. Mas a gente queria ver a casa cheia. Porque quanto mais gente vir na igreja, mais chance você tem de ter a salvação. Não prioriza a tua televisão, não prioriza novela, prioriza as coisas de Deus. Sinais estão aí todo dia. Hoje, por causa da mídia, é fácil de ver os sinais que estão acontecendo, que Jesus está voltando. Tira a sacola, entrega a Ele. Que nem o pastor Torvald falou, pega o volante. Jesus está do teu lado, querendo tomar o teu volante, dirigir para você, mas não, deixa eu dirigir. Na Havaiana, esbarrando, batendo e quer dirigir. Entrega teu volante, o volante da tua vida, para um piloto profissional que é o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos estar fazendo também, como se fosse, não igual nós fizemos lá, sentando no banco, mas vamos estar nos prostrando hoje, que é um sinal de reverência ao Senhor. Aquele que puder, se não puder se ajoelhar, fica de pé mesmo. Mas vamos vir aqui na frente, aquele que puder, está ajoelhando e orando para Ele assim, Senhor, eu entrego a minha mochila, eu entrego o meu volante a Ti, dirige a minha vida. Se não puder ajoelhar, pode ficar sentado mesmo, ou fica de pé, tanto faz, tá? Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela palavra de hoje. Senhor, nós somos teimosos. O Senhor nos dá tanta chance, fala tanto conosco, mas mesmo assim, somos ruins, somos teimosos. O Senhor está ali querendo pegar o volante da nossa vida, está querendo arrancar o nosso fardo das nossas costas, mas não, somos teimosos, não te passamos o volante, Senhor, não entregamos a nossa mochila, o nosso fardo, mas aqui nesta noite, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós lhe pedimos ajuda.
E aqui, Senhor, nós entregamos nesta noite, Senhor, o volante da nossa vida. Nós entregamos o fardo. Nós entregamos a mochila que carregamos em Tuas mãos, Senhor. Nos alivia, Senhor. Nos perdoa. Em nome de Jesus, Senhor. Perdoe de todos os nossos erros, Senhor. Perdoe-nos, Senhor. Em nome de Jesus. E que de hoje em diante, Senhor, nós não venhamos fazer nada, Senhor, sem a Tua direção. Em nome de Jesus, Senhor. Nos leva, Senhor, pelos caminhos que o Senhor desenhou para nós, ó Pai. Não nos deixe desviar, ó Pai. Leve em segurança nessa jornada, Senhor, até que nossa senha chegue, até que o Senhor volte para nós, ó Pai. Em nome de Jesus, não nos deixe, Senhor, perder, não nos deixe ser apagado o nosso nome do livro da vida, ó Pai. Em nome de Jesus. Senhor, eu oro e clamo também pelas pessoas que não vieram hoje, ó Pai. Tem muitas que sim, ó Pai, tiveram problemas, não puderam vir, mas aqueles que não vieram, Senhor, por preguiça, por desânimo, por falta de vontade, Senhor, ajuda a tirar este peso que Satanás colocou nas costas deles, ó Pai. Pega o volante deles, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus que nós clamamos a Ti, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Jesus é maravilhoso. Alguém quer falar alguma coisa? Vem aqui. Não, vou falar da influência. Hoje, desci lá embaixo na minha mina, estava dando um problema na bomba principal lá. Daí desci lá embaixo e descobri um fuzil que estava com defeito. Daí ligou normal. Aí daqui a pouco já não ligava mais, que a gente aciona lá em casa, né? Eu falei, que será isso, né? E a hora que eu estava lá embaixo, daí Deus ministrou assim, né? A influência. Daí, tipo, orar nesse sentido, entendeu? Às vezes a gente repreende tanta coisa, não sabemos o que é. Pode ser eu, pode ser as crianças que vêm da escola, tem tanta coisa, né? Eu fui orando, repreendendo cada um que estava lá. E tem duas pessoas que trabalham lá também. Repreendi, orei. Daí hoje eu resolvi o problema lá. Amém. Então, irmãos, a gente muitas vezes acha que são coisas da vida, mas vamos pôr, mais de 90% de tudo que é de ruim que vai acontecer na nossa vida é influenciado por demônios. Se a gente conseguisse, né, ter os olhos espirituais abertos, eu acho que ia ser assustador demais para ver a guerra. O que Satanás tem lutado para tocar em nossas vidas. Porque Deus, Ele nos fez perfeito. Ele fez imagem e semelhança dEle. E por que nós temos problemas? Por que nós ficamos doentes? Porque nós... Até ontem mesmo eu vi lá, mandaram um vídeo lá de um rapaz conhecido, novo, se tiver uns 30 e poucos anos, bêbado no bar lá, de família boa, brigando. Depois ele mesmo apareceu lá com o olho cortado, rasgado, bêbado, falando que ele vai, não falou diretamente matar, mas que vai pegar o cara que deu um murro nele e tal. Irmãos, para a gente que entende um pouquinho da palavra, ver que é influências demoníacas.
A gente que está dentro da igreja não é porque está vindo em todos os cultos que está livre disso, não. A gente pode estar aqui dentro sendo influenciado por demônios. O primo meu lá, o Valdeci, mais conhecido como Doze, né, Batiá, ele praticamente ficou quase mais de 20 anos dentro da igreja, congregação. De repente, não sabe por quê, afastou, tá lá, todo mundo vê com a situação lá na rua lá. E é um cara que foi professor dominical, professor de Bíblia dentro da igreja. Então, e aproveitando também, esses dias eu fiquei meio uns 2 meses amuado com a coluna. Estava aqui, olha, não estava conseguindo trabalhar direito. Aí eu fui no médico, o médico deu aquele puxão de orelha, 50 anos, nunca tinha feito um exame de sangue. Aí fez uma bateria de exame completo lá, quase um meio metro de lista de exame lá. E para honra e glória do Senhor Jesus, não deu nada, tudo zerado. Até o doutor Hudson brincou, falou, tá melhor que muito jovem de 20 anos. Aí, olha, fiquei aliviado, que a gente fica assim com aquelas dorzeiras e coisa. Aí, graças a Deus, Deus é bom demais. Então, irmãos, por isso a gente tem que vir o máximo na igreja que puder, estar sempre pedindo perdão, orando, porque aí no mundo, se você reparar, irmãos, você começa a prestar atenção, não é natural. Lá em Abatiá tem um bar lá numa esquina, né? A gente passa lá, dá até um peso na gente. Aqueles bêbados dormindo no chão, aquele cheiro de álcool lá dentro, aqueles caras fumando lá dentro. Meu Deus, umas mulheradas lá de qualquer jeito, fumando, gritando. O que é aquilo? Aquilo ali, nossa, o demônio está... Então, irmãos, tem doença sim, que é nós que causamos, pela má alimentação, né? Mas uma boa parte da doença é tudo demoníaca também. Então nós temos que estar amarrando, repreendendo e fazendo o máximo, lançando a palavra para aquelas pessoas que precisam, né? Porque esse livro que eu estou lendo é meio difícil de entender ele. Eu leio bem calmo, que ele é bem... Antigamente o povo parece que não simplificava tanto igual hoje, né? Hoje tem até a Bíblia, linguagem de hoje, que é mais fácil. Antigamente era mais... Então, como é um livro antigo, ele é mais difícil de entender. Tem dia que eu tenho que ler 2 vezes a carta para entender um pouco lá, mas você vê o que é a influência, e é pura verdade. Aí a gente vai abrindo até os olhos, né? Por isso a gente tem que estar estudando, lendo, né? Esse filme que eu assisti também, como é que é? Não, é outro agora. Eu assisti Nefrários, coisa assim, ó. Se você vê, o demônio ele começou a usar uma criança aos 5 anos de idade, fazendo ele roubar um carrinho com 5 anos, foi influenciando ele desde pequeno, foi preparando, moldando, para lá na frente usar ele para matar 6 pessoas. O diabo não tem pressa. Ele tem até a volta de Cristo para usar, então ele está usando, desde criança ele vai influenciando. Então nossos filhos, né, netos aí, quem tem que pôr na igreja, tem que influenciar ele para Deus, e não deixar ele ser influenciado por Satanás. Então, nós, né, temos que ter orgulho de poder vir numa igreja, de estar na igreja, de não faltar na igreja. Porque pelo menos aqui nós estamos aí. O que é a igreja? É uma escola, né, que nos ensina o caminho correto. Mesmo muitas vezes estando da igreja, sendo influenciado. O pastor falou que lá hoje, acho que ele ficou sabendo da minha vida. Irmãos, se você souber, a gente que está aqui em cima, muitas vezes eu tenho medo até de falar alguma coisa, né? E está pecando contra Deus, ou está sendo da carne, a gente ora, pede para ser influenciado pelo Espírito Santo, para estar falando, né? Para não machucar ninguém. E aí a pessoa talvez fala, cuidado que você pode estar sendo influenciado por Satanás, para não aceitar
o que era para você naquela noite. Muitas pessoas, eu garanto, tem muitas pessoas que não estão aqui hoje porque Satanás falou assim: não, você não vai lá hoje porque essa bênção vai ter bênção, porque ele vê. Eu estou lá olhando, opa, Satanás está com o zoião desse tamanho. Fulano não vai na igreja hoje porque isso aqui vai servir para ele. Já imaginou que isso aí pode estar acontecendo no mundo espiritual? Você está lendo a Bíblia, o capetão está... você vai falar isso hoje? O Joãozinho vai servir, vai direitar... Ele não vai na igreja hoje. Vai lá e fura o pneu do Joãozinho. Pode acontecer isso, irmão. Vai lá e Joãozinho não vai na igreja hoje porque você vai perder o Corinthians hoje. A gente fala assim, mas é verdade. Satanás, ele está... Se o dia tem 24, ele está 36 horas, cochichando, falando, e labutando, e trabalhando, e amolando, para não deixar a gente vir na igreja. Então, para quem está em casa, tem que vigiar, irmãos. Tem que vigiar. Amém? Senhor, obrigado, Senhor, pela palavra. Cremos, Senhor, que nós fomos abençoados por Ti. E cremos também, ó Pai, que o céu se alegrou pela nossa presença na Tua casa. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado mesmo por nos ter dado livramento nas estradas para nós estarmos chegando aqui, Senhor. Obrigado pelo nosso carro que trouxe nós até aqui, Senhor. E agora lhe peço proteção novamente para podermos pegar estrada, para podermos chegar em nossas casas em segurança. Senhor, muito obrigado mesmo. Que amanhã também seja um dia abençoado por Ti, que sábado também seja um dia abençoado por Ti, e que domingo, Senhor, estaremos aqui de volta na Tua casa. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. E que o Senhor Jesus possa estar nos abençoando todos aqui, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, palmas para Jesus.